Amigos do Comando 91, eu estou aqui ao lado do Ibernon Cavalcante. Por muito tempo foi dirigente da Emater aqui no estado de Alagoas, secretário de Estado da Agricultura, hoje atua na agricultura aqui no município de Arapiraca. Enfim, experiência é o que não lhe falta. São vários anos atuando nessa área. E a gente sabe muito bem que as coisas se modernizam. E em Arapiraca, um novo investimento está surgindo. Estou me referindo à carcinicultura. É um nome ainda, digamos assim, novo para a gente, mas é a cultura do camarão, ou seja, o camarão criado exatamente em poços artesianos, cativeiro, enfim. Como é esse trabalho, como está sendo a evolução dessa cultura aqui em nosso município? Muito bom dia, Ibernon. Bom dia. Primeiro, a cultura de alta rentabilidade. Só para a gente ter ideia, a gente pode obter R$80 por metro quadrado por ano. Então, nenhuma outra exploração aqui trabalhada na região, nem no estado, chega a esses números. E uma outra coisa que a gente considera muito importante, Cláudio, é que ela surgiu com água que era considerado problema. Ou seja, ali na região do Poção, através do rio Cururipe, que todos nós sabemos que ele tem um teor de sal, essa água muito pouco pode ser usada para irrigação, só esporadicamente é que pode ser usada para irrigação. Os poços que sempre foram construídos nessa região aqui da Vila Aparecida em direção ao Poção ou em direção à Coité do Noia sempre apresentam teores de sal elevado e justamente isso onde era o problema, ou seja, água com teor de sal mais elevado, é que passa a ser a solução de uma exploração em que a gente acredita que vai crescer muito na agricultura familiar. É uma exploração em que precisa de cuidados do acompanhamento intensivo, mas aqui nós temos essa característica de ter minifúndios e de você cada vez mais desafiar em uma área menor você manter uma família. Daí então a gente, só fazendo um comparativo, não é entusiasmo meu, mas se você tiver uma tarefa de água, dá para a gente ter uma renda bastante razoável, desde que a pessoa siga as recomendações, a tecnologia que é apresentada, que não é um bicho de sete cabeças, mas tem um ordenamento que tem que ser cumprido. Para tudo há um investimento, né? Desculpa lhe interromper, mas pegando justamente essa situação, para tudo há um investimento. Perfeito. Na tecnologia. Para o criador, aquele que pretende fazer o cativeiro para a criação do camarão, o investimento fica em torno de quanto, envolvendo todo o processo tecnológico? Vamos fazer um exemplo. Essa região que nós estamos citando, ela não tem a topografia plana. Então há necessidade de escavar viveiros. Esse é o maior custo que o produtor tem, é o custo inicial de escavar viveiros. Mas nessa área dos custos, ele pode ser bastante amortizado através de equipamentos nossos. Então a gente pode ceder um trator de esteira, a gente pode subsidiar a questão de reta escavadeira e muito provavelmente a gente vai adquirir. O prefeito está com esse intuito de querer equipamentos maiores. Mas a gente poderia dizer aí que ele inicialmente vai gastar por volta dos R$50 mil para uma área, umas 2 tarefas de terra. Mas vamos pensar na lucratividade. Se você não tiver um acidente e que esse acidente é previsível, se você não tiver um acidente, você já no primeiro ano, você pode ter em uma tarefa receitas aí brutas por volta de R$250 mil. Hoje, quantas pessoas estão diretamente envolvidas nesse processo? Ou seja, quantos produtores de camarão aqui na região de Arapiraca? Nós temos um número muito próximo a 100 produtores. É uma exploração muito recente, 4, 5 anos passado, e ainda nós temos que ter uma responsabilidade maior, porque nós temos que ter sustentabilidade e nós temos lá uma questão que nós temos um rio, então o rio não é todo mundo que simplesmente vai chegar lá, pegar água e dizer eu vou devolver essa água na hora que eu quiser. Então a gente está tendo esse cuidado, tem que estar regularizado junto ao meio ambiente, seja o meio ambiente do município, seja o meio ambiente do estado. Tem que ter o fornecimento de energia, porque existe uma necessidade de ter aeração. Mas, acima de tudo, o que a gente considera muito interessante é porque o rendimento por unidade diária, conforme eu já frisei, ele é muito alto.
nem a horticultura consegue ter rendimentos tão altos como a gente consegue com camarão. E aí você tocou num ponto importante. Apesar do alto rendimento, não pode ir na emoção, tem que ir na razão e projetar todos os custos que também naturalmente existem em qualquer tipo de cultura. E para evitar isso, que você acabou de dizer, é que nós realizamos essa semana. Começamos na quarta-feira à noite, em que a gente chamou toda a sociedade para conhecer, porque grande parte da sociedade não sabe que nós temos aqui, não sabe que a região está produzindo por volta de 1.500 toneladas, que foi do ano passado, de camarão. Esse ano deve ser isso ou um pouco mais. E muita gente ainda fica imaginando que esses camarões que a gente vê aqui, quase que vivos, sendo oferecido em algumas ruas, como quem viesse do mar. E não é, está vindo daqui, dessa região do Poção. Nós estamos, inclusive, mandando essa quantidade, a maioria vai para Maceió, mas está indo para outros estados. E já chegou a haver partidas daqui de camarão da região até para Santa Catarina. Ou seja, Cláudio, é uma cultura que eu aposto nessa cultura. É uma cultura que a gente está dando todas as condições, e esse seminário que nós fizemos é justamente para isso, para passar informação, para passar conhecimento. Nós tivemos vários especialistas em todos os setores, da questão do meio ambiente, passando pelo crédito rural, passando por tecnologia, por aonde você adquirir e como você produzir a pós-lavra, de onde vem aqueles mini camarõezinhos, entendeu? Então todo o ciclo foi trabalhado durante o seminário. Até nós tivemos a presença do diretor nacional de aquicultura, ou seja, dos cultivos em água, e que nos prestigiou nesse evento, que foi um sucesso. Nós não podíamos ter muitas pessoas, porque quando planejamos tinha a questão das restrições da pandemia. Abrimos só 120 vagas e, para surpresa nossa, em 2 dias as vagas foram ocupadas. Tá certo, então. Muito obrigado ao Ibernon Cavalcante pelos esclarecimentos, e agora torcer que essa cultura realmente ela consiga naturalmente crescer ainda mais em Arapiraca, gerando ainda mais renda e naturalmente empregabilidade.